E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Professora Maura aqui novamente e hoje eu trago, questões sobre números primos, múltiplos e divisores, tá bom? Então, vem comigo. Vamos à primeira, então. Abaixo você encontrará uma tabela com números de 1 a 30. Seu desafio é pintar apenas os números primos. Lembre-se, número primo é aquele que só pode ser dividido por 1 e por ele mesmo. Tem exatamente dois divisores. E aqui a gente tem a tabelinha, né? De 1 a 30. Daí tem umas perguntinhas, ó. Quantos números primos você encontrou na tabela? Qual é o maior número primo da tabela? E qual é o menor número primo da tabela? Então, bem tranquilinho, né? Pessoal, vamos relembrar então essa parte de primos, né? Então, por que os números primos são chamados de primos? Porque a gente tem o seguinte, ó, vou colocar aqui alguns exemplos. Ó, nós temos que o 2 é um único primo par, tá? Então, não existe mais nenhum número primo par. Por que o 2 ele é primo? O 2, porque ele divide por 1, tá? E porque o 2 divide por ele mesmo, tá? Por isso que ele é chamado de primo. Então, quer dizer que acontece isso com todos os números primos? Isso mesmo, tá bom? Então, ó, o 2 divide por 1. Todo número vai dividir por 1. Então, 2 vezes 1 que vai dar 2. Então, zerou. Aqui a gente tem 1 vezes 2, que vai dar 2, 0. E não dá mais divisão exata aqui, né? Então, para frente não tem. Então, o 2, ele só divide por 1 e só divide por ele mesmo. Por isso, ele é chamado aí de primo. Por que será que o número 4, por exemplo, ele não é primo? Porque nós temos o 4, ó, ele divide por 1, o 4, ele divide por 2 e o 4 ele divide também pelo 4, tá? E não pode acontecer isso, ó. Vocês estão vendo aqui, 4 divididos por 1 é 4, 4 divididos por 2 vai dar 2 e 4 divididos por 4 vai dar 1. Então, o que aconteceria? Se ele fosse primo, teria que acontecer isso aqui, ó. E esse aqui não poderia ter, tá? Então, ele tem que dividir só por 1 e por ele mesmo. Então, por isso o 4 não é primo. E o 3, será que o 3 é primo? O 3 é também, ó, porque o 3 divide por 1 e o 3 divide por ele mesmo. Então, por isso, ele também é um primo. Agora, a gente tem que saber o seguinte, tá? Agora, a gente já sabe, né, que o primo, então, ele só divide por 1 e por ele mesmo. Dividiu por mais alguém ali no meio, ele não é primo. Aí, do que a gente chama ele? A gente chama ele de número composto. Não é primo, então, ele é um número composto. E o 1? O que é o 1, prof? O 1 não é um número primo e nem número composto, porque justamente, ó, ele vai dividir só por ele mesmo, que é o 1, que é o próprio 1. E para ser um número composto, ele tem que dividir por 1, por ele mesmo e por outros números também. Então, por isso que o 1 não é um primo e não é um número composto, porque ele vai ter apenas um divisor. E para ser número primo, ele tem que ter dois divisores. Então, o 1 ele não é primo e nem composto. Vamos assinalar então os números. Aqui eu vou fazer um xizinho, tá? Nos números que são primos. Então, como já sabemos, o 1 não se encaixa, né? Não é primo e também não é composto, né? E a gente quer saber dos números primos. O 2 é o único primo par. Então, eu vou colocar um X aqui, tá? E aí, o 3 também ele é um primo, porque divide por 1 e por ele mesmo somente. E o 4? O 4 eu acabei de testar ali com vocês, né? Então, o 4, ele é um número composto, não é um primo. A gente não marca. E o 5? O 5, será que divide por 1 e por ele mesmo? Então, o 5, ó, o 5 também, ó, divide por 1 e o 5 também divide por ele mesmo e por mais ninguém, né? Então, o 5, ele é um número primo. Vamos marcar aqui o 5. O 6, pessoal, o 6, ó, ele vai dividir por 1, divide por ele mesmo também, só que, ó, o 6 divide por 2, o 6 divide por 3 também. Então, não marcamos, ele não é um primo. O 7 divide por 1 e por ele mesmo, o 7 é um primo, né? Então, vamos marcar aqui também. O 8 divide por 1, por ele mesmo, também divide por 2, divide por 4 também, né? Então,
não é um primo. E o 9, prof, o 9 divide por 1, por ele mesmo, divide por 3 também, então ele não é um número primo. Às vezes tem gente que pensa que números primos são os ímpares, e não, pessoal, tá? Então, ele divide por 1 e por ele mesmo, então o 9 não é primo. O 10 divide por 1, por ele mesmo, divide também por 2, divide por 5, né? Então, não é. E o 11? O 11 divide por 1, isso. E o 11 divide por ele mesmo também, não divide por mais ninguém. Então, marcamos ele como primo. E o 12? O 12 divide por 1, por ele mesmo. O 12 também divide por 2. O 12 divide por 3 também. O 12 divide por 6 também. Então, não é um número composto. E o 13? O 13 é primo. O 13 divide por 1 e por ele mesmo. Então, vamos marcar ele. E o 14? 14 é um número composto. Por quê? Divide por 1, por ele mesmo, por 2, por 7. Então, não é. O 15 divide por 1, por ele mesmo, por 3, por 5, então é um número composto. O 16 também é um número composto, tá? E o número 17, o 17 é primo, só divide por 1 e por ele mesmo. Marcamos aqui. 18 divide por 1, por ele mesmo, 18 vai dividir por 2, divide por 3, divide por 6, divide por 9, então ele é número composto. E o 20 é um número composto, né? Só de olhar aqui a gente já vê que ele divide por mais, né? 21, o 21 também é um número composto, divide por 1, por ele mesmo, por 3, por 7. O 22 também é um composto, né? E o 23? O 23 divide por 1 e por ele mesmo somente. Então, marcamos ele. E o 24? 24 divide por mais valores, além de por 1 e por ele mesmo, né? E o 25? O 25 também é um composto, né? Vai dividir por mais valores. O 26 também é composto. O 27 também é composto. O 28 também é composto. E o 29 é um número primo também, só vai dividir por 1 e por ele mesmo, então marcamos aqui. E o 30 é um número composto. Aí, vamos responder aqui então a letra A. Quantos números primos você encontrou na tabela? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 primos, né? Então, 10 primos. Qual é o maior número primo da tabela? Qual é o maior? 29, né? Então, 29 aqui é o maior. E qual é o menor primo da tabela? O menor é o 2. Beleza. Então, essa primeira questão foi para a gente relembrar aí dos primos, da regrinha, que o 2 é o único primo par e que o 1 não é primo e nem composto, tá bom? Vamos para a questão, então, 2. Marque a alternativa incorreta. Deixa eu grifar aqui, então. Incorreta, tá? O único número natural que não é primo e nem composto é o número 1. Tá certo isso aqui, né? Então, está correto. Vou colocar aqui um C de certo. É pra gente marcar a incorreta. Um número natural é divisível por 5 quando termina em 0 ou 5. Então, está certa essa aqui também, pessoal. Por quê? Porque, na verdade, né, o número quando terminou em 0 ou 5, quando a gente faz a divisão por 5, vai resultar em um número inteiro, né? Então, não é um número que não vai ter resto. Então, por isso, ele é divisível aí por 5. Vamos fazer um teste aqui? Então, vamos colocar aqui, ó, o 10, por exemplo, né? Em 0, terminou em 0, por 5, vai dar 2, né? 2, 5, 10. Vamos colocar mais uma. 30 por 5, vai dar 6, certo? E assim por diante, ó. 50 por 5, vai dar 10, né? Terminação agora em 5, né? Então, a gente tem 5 por 5, 15 por 5, vai dar 3, né? 25 por 5 e assim por diante, tá, pessoal? Então, essa aqui está correta também. Um número é múltiplo de 8
quando é divisível por 2 e por 4 ao mesmo tempo. Essa aqui está correta também, pessoal. Vamos colocar aqui um exemplo. Vou pegar o 32. 32, ele divide por 2 e o 32 divide também por 4 ao mesmo tempo, né? Então, ó, 32 por 2, aqui nós temos 16. Então, 16 vezes 2 vai dar 32. E 32 por 4 vai dar 8. 8 vezes 4, 32. Beleza. E esses dois valores, ó, o 16 e o 8, vão dividir aqui por 8, tá? Então, se você pegar qualquer valor aí que seja tanto divisível por 2 quanto por 4, ele vai ser divisível também, ó, por 8, tá bom? Então, está correta a letra C. A letra D, todo número par maior que 2 é um número composto? Bom, vamos pensar o seguinte, então. Todo número par maior que 2, nós temos aí o 4, depois do 4 que vem a ser par, aí nós temos o 6, depois o 8, depois o 10, depois o 12, depois o 14, depois o 16. Todos os pares são compostos? Sim, gente, tá? Então, por quê? Porque eles vão dividir por 1 e por ele mesmo, e no meio aí vai ter mais divisores ainda. Então, por isso aí que todo número par maior que 2 é um número composto. Então, aqui está correto também. E todo número ímpar é primo? Então, foi o que eu comentei na questão anterior. Não. Então, tem muita gente que acha que todo número ímpar é primo. Não, não são, né? Todos eles. Existem números ímpares que não são números primos, tá? Vamos dar um exemplo aí. Então, o 27, pessoal, é um exemplo, ó. Nós temos que o 27, ele é um número ímpar, certo? Mas ele não é um número primo, tá bom? Por quê? Porque o 27, ele divide tanto por 1, por ele mesmo, quanto também, ó, por 3, por 9, tá? Então, ele é um número composto. Então, quer dizer que a incorreta é a letra E. Todo número ímpar é primo? Não, né? Então, acabamos, ó, de ver que o 27 aqui é um número ímpar e ele é um número composto, né? Então, a alternativa correta, incorreta, né, na verdade, é a letra E. Então, pessoal, essa questão aqui foi bem interessante. Eu acho que caiu bastante coisinha aqui numa questão só e deu para dar uma revisada. Bom, vamos para a questão, então, 3. As informações a seguir levam a identificar dois números que aguçam a curiosidade. São múltiplos de 3, não são divisíveis por 2, são maiores de 100 e menores que 300. A soma de seus algarismos é 9 e tem todos os algarismos diferentes. Esses dois números misteriosos são. Bom, vamos lá então, vamos fazer um teste aqui, né? São múltiplos de 3 primeiro. Vamos ver aqui, ó. Para a gente saber quando um número é múltiplo de 3, a gente vai ter que somar, ó, os algarismos desse número. E se a soma der um resultado aí que seja divisível por 3, aí esse número, ele é múltiplo de 3, tá? Como assim, prof? Ó, assim, ó, vamos pegar aqui então na letra A, ó. A gente tem o 123 e o 231. Eu vou pegar o 1 mais o 2 mais o 3, ó, do 123, tá? Então, ó, somei os algarismos aqui, 1 mais 2 mais 3. Quanto que vai dar aqui? Nós temos 6, certo? E 6, ele é divisível por 3. 6 divididos por 3 vai dar 2. E o próximo ali, ó, 2 mais 3 mais 1, que na verdade é o contrário, né? Que é a mesma coisa. Então, 2, 3 e mais 1, nós temos a mesma soma. Vai dar 6, né? Também. Então, eles são realmente múltiplos de 3. Beleza. Aqui, então, a primeira está ok. Não são divisíveis por 2. Bom, para um número ser divisível por 2, ele tem que ser um número par, né? Terminar em 0 ou 2, 4, 6 e 8, né? Então, para que ele seja divisível por 2. Aqui, pessoal, então, ele também bate essa alternativa, ó. Então, eles não são divisíveis por 2 realmente, porque terminou em 3 e terminou em 1. São maiores que 100 e menores que 300. Ok, deu certo aqui também, ó. Maiores que 100, né? Maior que 100 e menor que 300. Agora aqui, ó. A soma de seus algarismos é 9. A soma aqui, pessoal, deu 6, né? Então, 6 e 6.
então não bateu. Então não é o 123 e também não é o 231, porque essa aqui já não deu certo, né? Vamos então para o 135 e para o 243. Vamos fazer a soma deles então. Nós temos 135 a 1 mais 3 mais 5, que é 9. 2 mais 4 mais 3, que vai dar 9 também. A soma dos algarismos deu 9 realmente, né? Vamos ver se eles são múltiplos de 3? Sim, né? Porque o 9, ele é divisível por 3. 9 divididos por 3 vai dar 3. Bateu aqui primeiro. Não são divisíveis por 2. Não são realmente, porque eles terminam em 5 e 3, né? Para ser divisível por 2, teria que terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8, né? Então, não são. São maiores que 100 e menores que 300. São maiores que 100 e menores que 300. A soma de seus algarismos deu 9, né? E tem todos os algarismos diferentes. Vamos ver aqui. Aqui eu tenho 1, 3 e 5. São diferentes. E o 2, o 4 e o 3 também são diferentes. Então, será que é a letra B mesmo, realmente? Essa dos algarismos diferentes, a gente já podia descartar aqui, ó, a letra E, né? Então, a gente já poderia riscar aqui a letra E. A letra C, a gente tem a soma, ó, 7, 11 e 12. Beleza. 7 e 9. Ixi, já não deu, né? Porque aqui deu 9 e aqui deu 12. Então, já não é. Tinha que dar 9, né? Então, essa aqui também não é. 9 mais 8 vai dar 17. 17 mais 1, 18. Também não, ó. Aqui deu 9, mas aqui vai dar 18, né? Então, não é a letra D. E a letra A a gente já viu que não era, né? Então, só pode ser realmente a letra B. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido também essa questão que eu achei bem legal, né? Pra gente fazer essa revisão zona aí sobre múltiplos divisores e números primos. Qualquer dúvida me chama, deixa um comentário aí se você gostou também, tá bom? E até a nossa próxima aula.